crazy too, to think your love was mine. Olá pessoal, eu estou no Parque Koloi, é um parque público aqui em Chiang Rai, ao lado do rio Kok. Esse é um vídeo um pouco diferente, são apenas considerações que eu vou fazer em relação ao assunto do momento, ou ao problema do momento, né? O coronavírus. Primeiro, a perspectiva da Tailândia em relação a esse problema. O setor do turismo representa para a Tailândia aproximadamente 16 a 20% do PIB, do Produto Interno Bruto, dependendo do ano aí. Então, em conversa com um comerciante de seda em Chiang Mai, a cidade que eu estava antes de vir para Chiang Rai, ele disse que eles estão tendo apenas 5% do turismo ou dos turistas que eles esperavam aqui na Tailândia esse ano. Ou seja, quase nada. E eu pude perceber, você pode perceber mesmo, caminhando pela cidade, tanto em Chiang Mai quanto aqui em Chiang Rai, que os comércios, os restaurantes, os bares, eles estão praticamente vazios. Você sai caminhar de dia, sai caminhar à noite e você vê todos os estabelecimentos abertos, com luzes e praticamente vazios. Então, o turismo significa muito na economia deles e esse ano, então, está fraquíssimo. Os principais turistas que vêm para cá são os chineses. E por o surto ter começado em Wuhan, então os chineses praticamente não estão vindo para cá. Eu não sei com certeza quantos casos de corona já tem confirmação aqui na Tailândia. Para falar a verdade, eu não tenho assim acompanhado com muita frequência isso, assim os números, né? Mas eles não fecharam as fronteiras com ninguém. Agora, em relação aos fechamentos de fronteira aí, né? Eu posso dizer que eu tive sorte, porque eu passei em Milão. A Itália é o segundo país mais afetado pelo vírus. E agora parece que toda a Itália, né? Toda a península lá, ela está em quarentena. Tive notícias também de outras pessoas que eu sigo no YouTube, no Instagram, que franceses não estão conseguindo entrar no Vietnã. A Índia tem suspendido a emissão de vistos até 14 de abril. A Índia está no meu roteiro. Não tenho visto casos de brasileiros barrados no Vietnã, em nenhum país aqui do Sudeste Asiático ainda. Mas outro ponto que eu preciso considerar é que se você passar por um país, você pode ser barrado não por ser, por exemplo, brasileiro no meu caso, mas por ter passado por aquele país. Esse francês aí, ele saiu da França já há 3 meses. Nem tinha nada de corona na França nesse momento e só por ele ser francês, o Vietnã está barrando. Cada país trata de uma forma diferente. Alguns veem apenas a nacionalidade, outros veem por onde você passou, onde você esteve antes. Eu também tinha na minha lista Hong Kong. Era um destino meio caro, não tinha certeza se ia ou não, mas acabei tirando da lista porque depois, quando eu for sair de Hong Kong para ir para outro país, provavelmente ou eles não vão me deixar entrar ou eu vou ter algum problema por ter passado por Hong Kong. Então agora é esperar os próximos capítulos aí dessa história, esperar que isso daí se estabilize, diminua e que as fronteiras do Sudeste Asiático não se fechem, senão eu posso ficar, vamos dizer assim, preso em um país e talvez, quem sabe, tenha que voltar para o Brasil antes do tempo,
E isso eu não quero. Mas o destino já está traçado. O que for para ser, será. E vamos seguindo aí. A teoria do sonho continua. Valeu!